Demais colegas, amigo ouvinte que nos ouve e nos vê, vamos juntos em mais uma audição do Debate 98. Meu alô de hoje vai para Rodrigo Machado Souza, nosso ouvinte de todas as manhãs. É isso aí, tá todo mundo escalado aí, tá escalado todo mundo. Já eu vou cumprimentar o nosso convidado, mas antes eu tenho um recadinho. Atenção consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora, e ainda você concorre a um carro 0 quilômetro, uma viagem para o Nordeste, Disque Gás e Água Mineral, 3823-3131, e o nosso WhatsApp que é o 999-70-2821. E atenção consumidor, na compra de seu gás de cozinha exija sempre a nota fiscal, essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131 e o WhatsApp é o 999-70-2821. Peça o seu gás na Ultragás. 8 e 8, nosso convidado, Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, patense, advogado, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, empresário, com passagens pelas procuradorias do IEF do município de Patos de Minas. Foi professor do Unipam, membro do Conselho Curador da FEPAM e candidato a deputado federal em 2018 e a prefeito em 2020. Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, bem-vindo mais uma vez ao debate. Bom dia, Arnaldo. Olá, Jota, bom dia. Uma alegria participar com vocês aqui nessa manhã de segunda-feira. Quero cumprimentar o Edivar, Zé Afonso, meu amigo Brás Paulo e a todos que nos ouvem e nos veem aqui nessa manhã. Uma grande satisfação poder participar aqui com vocês. Muito bem, o programa hoje está cheio, né? Está recheado, tem muita informação, e eu vou pedir os nossos companheiros, os nossos debatedores, vamos acelerar aí, moçada, vamos começar com o meu amigo Brás Paulo. Vou dar onde você começar, viu, Brás? Você quer o estreio do programa? Então é com você, amigo, vamos lá. Doutor Arnaldo, bom dia. Bom dia, Brás. Nós tivemos aí uma situação interessante e até acho que engrandece o currículo da gente. Nós tivemos a alegria de disputar junto uma campanha, uma eleição, e eu já fiz aí os meus meia-culpa do que eu acho que eu possa ter me equivocado nesse caminho, nessa jornada. Embora foi uma escolha que eu não me arrependo, mas claro que quando a gente não logra êxito, a gente pode imaginar que alguma coisa não deu certo da maneira que foi planejada. O senhor chegou a fazer essa análise do ponto de vista, o senhor era um candidato natural do grupo do Dr. Arlindo Porto e pleiteou de maneira mais do que merecida esse cargo. Tem algum ponto em específico ou vários que o senhor atesta que falou, eu podia ter caminhado para outro lado, para outra banda, ou o senhor, não, tudo que eu fiz foi certeiro, foi uma escolha aleatória do povo. Qual a análise que o senhor faz desse momento? O senhor que é cada vez mais conhecido em Patos e na região. Olha, Brás, primeiro foi uma alegria disputar a Prefeitura de Patos. Disputei com muito ânimo, com muito entusiasmo, acredito que apresentei ali um bom projeto para administrar Patos de Minas. Como eu disse a você em outra ocasião, eu jamais me arrependo do que faço. Às vezes me arrependo do que não faço. Então não há, da minha parte, nenhum arrependimento. A campanha, na minha avaliação, pelo menos a minha campanha, transcorreu dentro daquilo que nós havíamos planejado. A campanha ela foi planejada com muita antecedência e eu não teria nenhuma observação específica relativamente à campanha. Agora, você é um político experiente e sabe que a campanha ela é sempre imprevisível. Naquele momento, nós tínhamos ali pesquisas que nos davam ali o conforto e a legitimidade de disputar. Mas a campanha ela acabou caminhando por um outro lado, né? E aí nós podemos fazer a avaliação. Na minha percepção, o que houve foi um desejo de experimentar algo que se chamava novo, né? O ex-governador Tancredo Neves, ele gostava de dizer o seguinte, que o povo cansa até do que é bom, né? Então, houve ali uma proposta que eu tenho de admitir que seria uma proposta muito atraente, uma proposta que mexe com o desejo que o povo tem de experimentar alguma coisa que chamavam de diferente, e esse desejo acabou contaminando as pessoas e as pessoas resolveram fazer um experimento. É uma decisão que tem de ser respeitada, não faço nenhuma crítica
ao eleitor por ter feito essa opção, mas na minha avaliação, na avaliação da minha campanha, eu não faria nenhum reparo, não. Eu acho que transcorreu dentro daquilo que nós havíamos planejado, eu levei a minha proposta com seriedade, com compromisso com a verdade, Brasil. Eu acho que isso é muito importante, porque é o que fica, é o compromisso com a verdade. E o povo fará essa análise, fará esse exame com o passar do tempo, verificando quem tinha compromisso com a verdade, quem foi coerente e aqueles que não advogaram essa tese com a firmeza que seria necessária. Doutor Arnaldo, algumas pessoas afirmam que foi uma campanha sui generis porque o que prevaleceu não foi a proposta, foi essa vontade do novo e justamente um candidato que não tinha proposta. Achei muito interessante como que, na verdade, foi talvez uma onda. O senhor também faz essa análise e já deixo o senhor à vontade para responder as perguntas dos meus colegas. Olha, eu acho que o que aconteceu em Patos foi a reprodução do que aconteceu em Patos em 2020, foi a reprodução do que aconteceu lá em 2018. Vamos apenas recordar aqui a disputa para o governo do estado. Nós tínhamos lá 3 candidatos, o segundo turno acabou ficando com o professor Antônio Anastasia e o atual governador Zema. Todos nós imaginávamos que a eleição do Anastasia seria uma eleição muito fácil. O Brasil inteiro concorda que o senador Anastasia é um dos homens públicos mais bem preparados que nós temos, um homem sério, um homem correto, que já havia governado Minas Gerais com muito sucesso. No entanto, naquele momento, o povo, em que pese conhecer bem a capacidade do senador Anastasia, acabou fazendo opção pelo governador Zema, que naquela época representava também a inovação. O que aconteceu em Patos foi mais ou menos a mesma coisa, Um discurso, e aqui, Brás, eu acho que tanto eu como você temos de ter a humildade de reconhecer que foi um discurso muito bem trabalhado. Sim. Essa história de... Bom dia, clube, bom dia. Todo mundo que não está comigo é coronel. O fulano é coronel, o Beltrano é coronel, todo mundo é coronel, eu sou o novo, eu sou a verdade. Então, esse discurso de chamar o adversário de coronel e de se colocar como a grande inovação é um discurso que pegou. É um discurso verdadeiro? Não é. Basta analisar o currículo daquele que fazia o discurso. Não é um discurso verdadeiro, não é um discurso coerente. Mas o povo, na grande maioria, comprou esse discurso. E nós precisamos ter a humildade, primeiro, de reconhecer que foi um discurso feito com competência. Não é verdadeiro, mas feito com competência. Eficiente. O povo acabou abraçando essa tese que queria fazer a eleição de alguém que fosse novo, de alguém que não representasse, nas palavras deles, os coronéis da política de Patos. E o que a gente verificou aí, logo nos primeiros atos, a eleição para a mesa diretora da Câmara é o melhor exemplo disso, que foi ali uma intervenção absolutamente coronelesca do Poder Executivo no Legislativo. Então, isso confirma a nossa tese que aquilo foi apenas uma obra de marketing, que ganhou a eleição. E a minha torcida é para que o prefeito tenha muito bom êxito durante esses próximos 4 anos, em que pese eu ainda permaneço na perspectiva de que foi apenas uma obra de marketing que não tinha nenhuma ressonância com a realidade. 8h15, vamos lá, vamos para o Zé Afonso agora, vamos acelerar porque senão tem muita coisa pela frente ainda. Olha, atenção Zé, deixa eu dar um recadinho aqui da Funerária Patense Minasaf Brasil. São empresas do Grupo Patense buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você associado terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades, hein? E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da Funerária Patense, na Prefeito Camudim 984, Lagoa Grande, 38238362 e o 999751979. 8h16, Afonso, vamos lá, Zé. Vamos lá, nós começamos muito bem, viu? Boas colocações do professor Braz. Eu quero dizer que nós temos aqui a presença de uma pessoa que pode falar de cadeira sobre a situação de Patos, Minas. Aliás, é uma discussão democrática e oportuna, é esse o objetivo, inclusive com transmissão simultânea pelo Facebook, com a participação do nosso ouvinte. Você só encontra isso aqui no Debate 98. Enfim,
Que caminho Patos de Minas deve seguir para ser a cidade que nós queremos e merecemos? Meu ex-professor Arnaldo Queiroz de Mello Júnior, do curso de Direito do Unipan, considerando a pandemia atual, você acha que o foco de uma administração municipal deve ser somente na saúde ou é possível realizar mais algumas iniciativas em 3 meses? Muito bom dia. Olha só, não há dúvida que a pandemia, ela monopoliza grande parte do tempo de todos os prefeitos de todas as cidades do Brasil. Nós estamos vivendo aqui um momento de exceção e a energia, a atenção, o foco de todos os prefeitos, naturalmente, que está voltada prioritariamente para a pandemia. Contudo, e essa pergunta me foi feita há alguns dias, eu diria o seguinte: a pandemia está aí, ela tem que ser administrada, mas não dá para a administração ficar parada apenas administrando a pandemia e não administrar todo o restante do município, que nós temos aí problemas sérios, graves, que merecem e devem ter a intervenção do poder público municipal. Então, eu penso que a equipe do prefeito, ela deve estar muito assim sincronizada para poder atender às necessidades do município também relativamente a outras demandas, se não a intervenção direta, pelo menos o planejamento nesse período aí de exceção que estamos vivendo. E qual seria o foco principal hoje, na sua opinião, para que o governo ataque fora da pandemia? Olha, nós temos aí a questão das estradas rurais, que tem uma reclamação muito constante e pertinente, que elas devem merecer aí uma manutenção com maior seriedade. Nós temos a questão da educação, que ela talvez o maior gargalo que o município tenha hoje, o maior desafio que tem hoje, porque como atender as crianças, os adolescentes que precisam de ter acesso à escola e não têm acesso nesse período, ou pelo menos não têm da maneira como deveria. Existe a questão aí do planejamento urbano. Há muitos e muitos anos, Patos precisa de uma intervenção mais séria e mais incisiva relativamente ao planejamento urbano, ou seja, são muitas questões que devem merecer a atenção do prefeito, nunca esquecendo da parte do desenvolvimento. Patos de Minas precisa de um grande programa de desenvolvimento, agora mais do que nunca, por conta que nós iremos viver aí a ressaca dessa pandemia. Portanto, eu acho que nós temos muitas frentes que poderiam ser atacadas. Relativamente à educação, Zé Afonso, eu até gostaria de me estender um pouco mais, porque foi noticiado aí, com muito alarde pela imprensa, que o município vai comprar tablets para distribuir aí para os estudantes da rede municipal. Num primeiro olhar, eu acho isso muito importante, tenho certeza que é uma medida revestida de boa intenção. Mas depois eu fiquei me perguntando a efetividade dessa distribuição. Primeiro, será que os alunos da rede municipal eles têm uma internet em sua casa com velocidade compatível? Será que o primeiro passo não seria fazer a pesquisa e verificar a questão da internet para depois verificar a questão do tablet? Adianta dar tablet se você não tem internet? Esse tablet, ele vai vir ali equipado com algum filtro, né? E aqui eu gostaria até de usar uma expressão que não é minha, do professor Leandro Carnal, muito conhecido aí nas redes sociais, quando ele disse que dar um tablet ou um celular para uma criança de 8, 10, 12 anos é tão perigoso quanto dar uma arma de fogo. Então eu acho que nós temos aí que ter algumas reflexões relativamente a essa distribuição do tablets, não que eu seja contra, mas eu acho que existem alguns aspectos que devem ser analisados antes de simplesmente comprar e entregar esse equipamento. Doutor Arnaldo. Oi. Olha, tem uma questão, eu fui perguntado sobre isso na condição de professor, numa live que eu fiz. O governo, ali por volta de 2010, 2011, inventou de dar um tablet para os professores. Nós ficamos com esse tablet mais ou menos 8 meses e depois todos foram recolhidos, porque era uma porcaria, um lixo. E aonde que eu quero chegar? Comprar produtos tecnológicos com uma licitação que não seja extremamente bem feita é comprar resto, comprar equipamento que não consegue ser utilizado com as tecnologias que nós temos atualmente. Então, quando o senhor coloca, para além da questão da internet, se não for um trabalho muito bem estruturado, inclusive não tanto pela equipe que seria da CEMED, mas sim pela equipe tecnológica, porque nós estamos falando que
Existe um tablet, a exemplo de mercado, que custa R$400 e não serve para absolutamente nada, e um tablet de qualidade não custa menos que R$2.000. Então a questão, inclusive, do recurso público tem que ser fiscalizado pela Comissão de Educação da Câmara para acompanhar a licitação, caso esse projeto realmente ele seja levado à frente. Pode ser realmente algo fantástico, mas pode ser um prejuízo monumental, como tomou o governo federal à época. Distribuiu o tablet no Brasil inteiro para vários professores e todos foram parar no lixo. Obrigado, doutor Arnaldo. Boas colocações. Deixa eu colocar o Edivar também nesse assunto. Edivar, vamos lá, Edivar. Sim, Arnaldo, é o seguinte, né? Arnaldinho, né, como muitos o conhecem, em relação, são duas perguntas, mas uma é sim ou não. Em relação à questão do hospital regional, o senhor é contra ou a favor da organização social ou da chamada terceirização aqui no hospital regional? Radicalmente contra. Então é o seguinte, já que o senhor falou que é contra, a atual administração, quando o secretário estadual de saúde, o então secretário, esteve aqui, né, anunciando, não se pronunciou nada em relação a isso. A questão teve que ser judicializada. Você acha que isso não desgastou muito o atual prefeito? Não se pronunciou, o prefeito não se pronunciou, nada, vai se né? dizer, não é isso? Ele não se pronunciou à época, Falcão né? Não o Falcão se pronunciou, não deu nenhum posicionamento. Posicionamento à época, né? É isso, Okay. à época. E a questão teve que ser judicializada. Olha, Edivar, eu acho que aí nós temos de retroagir um pouco no tempo. Certamente você se lembra, os ouvintes da Rádio Clube se lembram, que por ocasião da eleição, da campanha, o governador esteve em Patos 2 vezes fazendo campanha para o atual prefeito, e em uma das vezes que ele esteve em Patos, ele foi entrevistado pelo prefeito. E naquela entrevista, corre aí nas redes sociais, qualquer pessoa pode ter acesso a essa entrevista, o prefeito pergunta a ele se tinha intenção de terceirizar ou de privatizar o hospital regional. E ele disse que não, que absolutamente, o prefeito também disse que isso não seria feito de forma alguma. Portanto, foi feito um compromisso. E esse compromisso não foi honrado 90 dias depois, ou seja, entre a data em que disseram que o hospital não teria sua administração terceirizada e a data que foi anunciada a terceirização, foram um pouco mais de 90 dias. Eu acho isso, de fato, um absurdo e uma impropriedade. Agora, nós sabemos que os prefeitos da Amapá, por exemplo, se manifestaram favoravelmente a essa terceirização. Eu tive a ocasião de conversar com 2 desses prefeitos e disse a ele o seguinte: senhor prefeito, o hospital regional, ele atende uma população de aproximadamente 700 mil habitantes e aqui nós temos pouco mais de 100 leitos. É claro que o hospital regional não tem condição de prestar um bom serviço dentro desse cenário, porque o que os prefeitos estão advogando tem que fazer alguma coisa com o regional, do jeito que está não dá para ficar. Também acho que tem que fazer alguma coisa. O que tem que fazer é investir, é aumentar o número de leitos ou construir um outro hospital em uma das cidades da macro-região que possa dividir a demanda com o hospital regional. A terceirização da administração não é um bom caminho, ela não tem exemplos frutíferos nos diversos estados em que essa fórmula foi adotada, e eu acho que isso seria muito ruim para a nossa cidade de Patos de Minas e para toda a região. O que precisa ser feito é aumentar o investimento no hospital regional, aumentar o número de leitos para que possa atender a população a contento. Essa terceirização não é o caminho adequado e eu insisto e repito, foi feito um compromisso lá atrás, por ocasião da campanha eleitoral, que não está sendo honrado agora. E é por isso, inclusive, que eu iniciei essa entrevista conversando aí com o Brás, dizendo do compromisso com a verdade, né? Ou seja, aquele que diz uma coisa ontem e faz outra coisa hoje, ele vai ficando desgastado, as pessoas passam a olhar para essa pessoa com descrédito, né? E o político, o maior patrimônio do político é justamente a credibilidade, o compromisso com a verdade. Muito bem, daqui a pouco tem mais uma rodada, eu peço aí o doutor Arnaldo Queiroz para aguardar. Toma uma água aí, doutor, já nós vamos voltar com mais perguntas com os nossos companheiros, o Brás Paulo, o Edivar Santos e o José Afonso. Nós vamos fazer um intervalo. Olha, atenção, Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento do Residencial Grand Prix 2 e informa, ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, o Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, tem porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar,
tem esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na rua João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h27, o ouvinte participa conosco no 991050439. Daqui a pouco o povo aqui tem vez, tem voz. Já com o Edivar Santos, hein? Que tal bater um papo com os amigos e tomando um café bem mineiro, mas respeitando o distanciamento, porque lá tem amplo espaço. Você pode ir lá tomar um cafezinho acompanhado do genuíno pão de queijo. Sabe onde? Lugar certo é a Cafeteria Santiago, Olegário Maciel 206, quase esquina com a Major Gotti. 8h27, primeiro intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicorp, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Vem pra Minas Rural, vem! Cela australiana tradicional AT, só R$ 537,90. Citromax Spray 500ml, apenas R$ 19,99. Minas Rural, Patos e Minas. Rua Dona Luísa, 271, Centro. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Rádio Clube. Momento Unipan. Muito bem, aqui no Jornal da Clube eu falo no Momento Unipan exatamente sobre o recado que o Centro Universitário de Patos Minas passa para você, amigo ouvinte do Debate 98. Para você contribuir, para você colaborar na vacinação solidária. Basta levar 1 quilo de alimento não perecível a um posto de vacinação, onde você for, né? Seja como pedestre, seja no drive-thru, enfim, leve 1 quilo de alimento não perecível e ajude a muita gente que precisa em Patos, Minas. A oportunidade é ótima, a primeira fase foi muito boa, com grandes doações, um grande número de doações, e ela continua, portanto, enquanto continuar a vacinação. E o Unipan também convida você a ingressar nos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Em meio a esse mercado competitivo, pautado pela inovação tecnológica, a melhor opção no momento, sem dúvida alguma, para quem deseja se destacar e se tornar uma referência em determinada área, é mesmo fazer uma especialização. São ofertados mais de 30 cursos de pós-graduação pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Unipan, educação que transforma. 8h30. Olha, atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos de Minas. Na compra de seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde você tem vários prêmios em dinheiro na hora e ainda você concorre. Um carro 0 quilômetro e uma viagem para o Nordeste. Disque Gás e Água Mineral 3823-3131. O WhatsApp é o 99970-2821. E atenção, consumidor, na compra de seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131. O WhatsApp é o 99970-2821. Peça seu gás na Ultragás. Olha aqui, o ouvinte tem vez, tem voz, participa conosco. É só ele ligar 991050439. O povo no rádio, Edivar Santos. Pois é, rapaz, e as perguntas estão chegando através do nosso WhatsApp 991050439. Quero primeiro aqui agradecer aos amigos ouvintes, né, que estão participando conosco aqui, falando a respeito aí do trabalho, como é que foi aí a campanha, enfim, né, fazendo diversas perguntas. Deixa eu agradecer aqui a Coraci,
ao Sérgio Pereira, a Nilda Ferreira, Newton Braga, também participando conosco, a Sandra Albuquerque, questionando aqui, é um questionamento de várias outras pessoas em relação à questão da presença também do próprio prefeito, né, Falcão, no debate. Nós já conversamos com o prefeito na semana atrasada, né, no programa De Tudo Um Pouco, respondendo aqui aos vários questionamentos. A Maria quer saber em relação à questão da vacina. Hoje, Maria, é segunda dose, 72 a 78 anos, tá bom? No mesmo sistema drive-thru, no Parque Exposições e a pé, lá no projeto Saci. Quem participa conosco também é o Sérgio. Bom dia, Arnaldinhos. Se o senhor não tivesse disputado o pleito do ano passado a prefeito, teria mais chance o ano que vem para disputar o cargo de deputado? Visto que a eleição a prefeito é mais acirrada do que para deputado, salvo engano, o senhor teve para deputado em torno de 20 mil ou mais ou menos votos, né? E prefeito em torno de 10 mil. Pode responder, Arnaldo? Olha, Edivar, a eleição para deputado que eu disputei lá em 2018 foi uma eleição que eu diria muito atípica. Você se lembra bem, eu saí candidato, eu não tive apoio de nenhum vereador, de nenhum presidente de associação de bairro, apoio de nenhuma liderança assim de maior expressão. Uma campanha que eu fiz basicamente com a minha família e com os meus amigos. E de fato, naquela ocasião, eu consegui um resultado extraordinário. Foram 21 mil votos, sendo 16 mil votos aqui dentro de Patos de Minas. Agora, na eleição de prefeito, foram pouco mais de 10 mil votos. São eleições com uma característica muito diferente. A eleição de deputado, ela é muito diferente da eleição de prefeito. E como eu já comentei agora há pouco com o Brás, essa eleição de prefeito, ela foi muito atípica. Ela foi atípica porque o candidato vitorioso, Falcão, ele foi muito habilidoso ao descobrir um filão. Ele, então, se colocou como uma inovação e atribuiu a pecha de coronel tanto a mim como também ao grupo da candidata Béia. Pecha que eu acredito absolutamente injusta. Mas essa estratégia foi uma estratégia que deu certo e ele obteve os votos. Naturalmente que a minha votação caiu muito relativamente à campanha de deputado. Mas a natureza da eleição é muito diferente e eu não acredito que isso vá ajudar ou prejudicar uma eventual campanha no futuro. Uhum. Em relação a outra pergunta aqui, quem está fazendo é o Marcelo Antônio. Você acha que hoje, segundo ele, né, entre aspas, o soldado prefeito Falcão pode chegar também a ser um coronel na política de Patos? Olha, eu evito fazer esse tipo de colocação muito pessoal, porque como eu fui vítima disso, eu não gostaria de fazer com os outros o que fizeram comigo, né? O que eu tenho dito e falei por diversas vezes é que eu desejo ao prefeito a melhor sorte do mundo, que ele tenha muito bom senso para conduzir os assuntos do município e tenha sucesso na administração. Eu acho que é esse o sentimento que todos nós, patenses, que amamos essa cidade, devemos ter em relação ao prefeito. Eu não gostaria de atribuir nenhum adjetivo a ele, nem a nenhuma outra liderança política aqui do nosso município. O Marcos participando conosco, Arnaldo não faz meia culpa, mas prometer demais atrapalhou ele, segundo a opinião aqui do Marcos. Fez 1001 promessas e umas muito ambiciosas, como baixar talão de água, e o povo está cansado. Promessa de político tem zero credibilidade, segundo ele. Na próxima, faça menos promessas, seja menos político. É a opinião do Marcos, está participando conosco aqui também pelo WhatsApp, o Arnaldo. Edmar, deixa-me apenas responder o Marcos. Para fazer uma observação. A grande crítica que eu recebi durante a campanha foi a questão da Copasa, que eu insistia muito nessa questão. Aqui, me permita fazer uma defesa. Edmar, quem é da classe média, da classe alta, mais 150, 200 reais no mês de conta, isso não vai fazer diferença no orçamento dessas pessoas. Mas a imensa maioria da nossa população é uma população ainda empobrecida. E mais 100, mais 150 reais no orçamento dessas famílias faz diferença. O que acontece em relação à Copasa, e agora eu tenho mais liberdade de falar, porque não sou candidato, então quando você fala sendo candidato, todo mundo fala, mas foi um político mentiroso, está falando só porque é candidato. Agora eu posso falar com liberdade. A questão da Copasa é de longe a questão mais importante do município de Patos de Minas.
eu prometi que iria rescindir o contrato. E se tivesse sido eleito, eu de fato iria rescindir esse contrato. Porque existem razões e motivos jurídicos robustos para que isso pudesse acontecer. A rescisão do contrato com a Copasa, ela é absolutamente estratégica para o município. Não apenas porque ela vai baratear a conta de água, não apenas porque a prestação de serviço ficará muito melhor, mas também porque o DEMAI, que eventualmente poderia ser criado, ele iria assumir despesas do município. Despesas, por exemplo, como a varrição e a coleta de lixo. E isso iria liberar mais recursos para que o município pudesse investir em outras áreas. Essa talvez tenha sido o grande compromisso que eu assumi na campanha, ou nas palavras do Marcos, a grande promessa que eu fiz. Acontece, Marcos, que eu fiz absolutamente convicto e convencido que eu poderia fazer. E se tivesse sido eleito, Marcos, tenha certeza, eu faria. Eu jamais iria assumir um compromisso desse tamanho se não tivesse a certeza jurídica que isso pode ser efetivado. E a minha certeza deriva do fato de ter estudado esse assunto minuciosamente. E nos próximos dias eu vou publicar um artigo absolutamente técnico, onde eu mostro as razões jurídicas que permitem a rescisão do contrato com a Copasa. Isso seria impactante na vida do município de Patos de Minas e eu não me arrependo absolutamente de ter feito esse compromisso, ou como você colocou, essa promessa, né? Tudo aquilo que eu falei durante a campanha era absolutamente factível, né? Eu nasci e fui criado aqui nessa cidade e jamais iria correr o risco de assumir um compromisso e depois não cumprir. O povo poderia me encontrar na rua e falar assim: ah lá, Arnaldo mentiroso, falou que ia fazer e não fez. Eu não me prestaria a esse serviço, pode ter certeza disso. Oi. Vamos fechar isso, Ok, não tem mais. Ok, não, fechando. Vamos lá então, vamos voltar com o Braz, o Zé Afonso, os nossos debatedores. Vamos lá, Braz. Salve, salve, doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo, a gente sabe que a história, às vezes ela tem que reabilitar nomes que num momento estão em auge, depois, por falta de presença na política ou pela mudança de mentalidade, há uma mudança da percepção. É natural que o senhor seja o herdeiro político do nome talvez mais importante da nossa região, principalmente após os anos 80, que é o doutor Arlindo Porto. Uma pessoa que se engajou diretamente nas suas campanhas, o apoiou, pediu voto, andou com o senhor. O senhor percebe, primeiro item, que essa coisa, essa pecha de coronel, a história vai reabilitar esses nomes, não só do doutor Arlindo, como também talvez do Binga, Pedro Santos e outros nomes que tiveram tão presentes na vida política e que tanto trouxeram ao longo do tempo, e ao mesmo tempo, o senhor sente que o Arlindo Porto ainda está aí animado para enfrentar esse 2022 com o senhor em mais uma campanha? Que análise o senhor faz de tudo isso? Obrigado. Olha, Braz, primeiro que eu não me coloco como candidato. 2022 ainda está muito distante. Esse momento não é momento de falar em eleição ou de pensar em política. O momento é um momento muito dramático que nós todos estamos vivendo e aqui absolutamente não me ponho como candidato. Eu acho que a história, ela sempre revela a verdade. E a verdade do que aconteceu em Patos de Minas, ela está aí para quem quiser ver, né? Ou seja, os melhores dias de Patos de Minas foram quando essa turma estava no exercício de mandato e tiveram a oportunidade de servir a nossa cidade de Patos de Minas, não apenas o ex-senador Arlindo Porto, como também o ex-deputado Elmiro Nascimento e tantos outros que deram a sua contribuição. O que eu vejo de muito negativo que tem acontecido ultimamente, Brás, é a negação da política. E isso é um desserviço que algumas pessoas têm prestado. A política é uma atividade nobre, importante e fundamental. Nós todos temos razão de estarmos decepcionados com a política. Sim, quando você olha o passado, sobretudo o passado da política nacional, você fica entristecido, envergonhado, chateado, né? E a tendência nossa é, toda política é igual, é tudo mentiroso. Mas não é assim. Existem pessoas de bem, honradas, capazes, intelectualmente capazes, patriotas, que querem servir. E essas pessoas devem ter a sua oportunidade, né? A exemplo do que foi feito no passado, né? E aí quando você caminha por Patos de Minas, você veja, né? A nossa estrutura urbana, por exemplo, ela foi feita quando nós tínhamos uma representação política forte.
O hospital regional, ele foi ampliado quando nós tínhamos uma representação política forte e todas as grandes obras foram feitas naquele período. Nós estamos vivendo, Brás, uma grande entre-safra de liderança, né? Não apareceu alguém nos últimos tempos que fosse capaz de convencer a população que é necessário unir em torno de um grande projeto para que a cidade e a região possa voltar a crescer, né? A minha perspectiva é o seguinte: a todos esses nomes que deram a sua contribuição e que estão aí ainda, acredito, aptos a contribuir dentro da nova realidade, esses nomes, eles serão, como sempre acontece, reverenciados pela nossa sociedade, reverenciados pelo currículo, reverenciados porque prestaram um serviço bom, porque são pessoas honestas, porque são pessoas honradas e porque são pessoas que construíram uma vida na política. Não é esse vento que vem e passa, né? Esse pessoal que vem e que promete e que é isso e que é aquilo, isso aí é um vento que vem e passa muito rápido. Você é professor de história, inclusive, e sabe como é que essas coisas funcionam, né? Eu acredito que aqueles que serviram com distinção serão sempre lembrados e reverenciados pela nossa sociedade de Patos de Minas. 8h43, e olha, eu vou só endossar aqui as palavras que o Arnaldo falou, com relação aos nossos políticos. Nós não temos nenhum problema com nenhum político, nenhum prefeito que passou aqui por Patos de Minas, nós temos que nos orgulhar disso. Então eu concordo com isso que o Arnaldo falou, e também em termos de grandes obras, né? Saudade das grandes obras aqui em Patos de Minas. Ele citou regional, citamos aí a Fátima Porto, canalização da Padre Almir, e por aí vai. Senão vamos ficar aqui falando há muito tempo. Quero ver o camarada chegar e fazer agora. Zé Afonso, vamos lá, Zé. Vamos lá, antes da minha próxima pergunta, Ramalho, eu tenho aqui uma nota, é uma oferta de emprego. Então, se você é peão, tem experiência em gado de corte, tá sem trabalho, você tem referências, então tá aí, ó. Precisa-se de um peão com experiência em gado de corte, exige-se referência. Os interessados poderão tratar pelo telefone 999463155. Repito, 999463155. Meu prezado Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, vamos falar aqui da participação do Estado no que se refere à atenção ao nosso município, considerando a aliança, claro, do prefeito Falcão com o governador Zema. Você esperava mais nesses primeiros meses do ano ou não? Que leitura você faz, Arnaldo? Zé Afonso, antes de responder especificamente a sua pergunta, apenas permita que eu retroaja um pouquinho para concordar com o Jota, quando ele fala dos ex-prefeitos de Patos. Patos de Minas talvez seja uma das poucas cidades do Brasil que pode se orgulhar de nunca ter tido um prefeito acusado de corrupção. Ou seja, todos aqueles que passaram pela prefeitura de Patos de Minas deixaram um legado de honestidade, de honradez, de probidade. E isso é um grande patrimônio que a nossa cidade tem, que são poucas cidades do Brasil que pode se orgulhar de ter esse histórico de probidade. Quanto à pergunta que você faz em relação ao governo do Estado, olha, todos nós esperávamos muito mais dessa parceria, dessa intimidade que existe aí entre o prefeito e o governador do Estado. Se você me permite, Zé Afonso, eu gostaria de registrar com muita tristeza que o governador Zema, para Patos de Minas, é de longe o pior governador que nós tivemos. Vamos aos fatos. Primeira coisa, regional. Ele assumiu o compromisso que não iria buscar a terceirização da administração do hospital regional. Não cumpriu com o compromisso. Isso é um grande prejuízo para a nossa cidade. O hospital regional, ele foi feito ao longo dos anos com esforço de muitos, inclusive com esforço da iniciativa privada. Você certamente deve se lembrar da chamada Associação dos Amigos do Regional, que foi responsável pela ampliação do hospital regional. Portanto, o governador Zema vem e anuncia a terceirização da administração. E o faz em plena pandemia, num gesto de desrespeito e desconsideração com o servidor que trabalha e que está dando ali o sangue no hospital regional em plena pandemia. Segundo, nós sabemos que Patos de Minas tem a conta de água mais cara do Brasil, 3 vezes o preço da conta que é cobrada em Uberlândia, 1,5 vezes mais cara que Lagoa Formosa, muito mais cara que Patrocínio.
Quem é que nomeia a diretoria da Copasa? O governador do estado. E o que o governador do estado permitiu que fosse feito? Um aumento de 8%. Aquela conta que já era cara ficou ainda mais cara, mais 8%. Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês, Zé Afonso, é o seguinte: além de não fazer nada, além de não trazer nada, além de não olhar com carinho para essa região, ele tem feito mal. Porque se ele tivesse simplesmente sem fazer nada, a gente poderia dizer, não, mas é um período de exceção, o governo do estado está enfrentando dificuldade, tem aí a questão da pandemia, é por isso que o governador não está fazendo nada. Mas o que ele está fazendo é prejudicar a nossa cidade, com a questão do regional, com a questão do aumento da tarifa de água. Ele vai falar, mas eu não sou responsável. É claro que é, ué. Quem nomeia a diretoria da Copasa, quem é? É justo nós pagarmos uma tarifa 3 vezes mais cara que a tarifa de Uberlândia? E cadê os investimentos? Né? Nós não estamos vendo nenhuma ação do governo do estado. Recentemente tivemos uma polêmica aí, não sei se você acompanhou, Zé Afonso. Eu gravei um vídeo reclamando que o governador havia mexido na base de cálculo do ICMS dos combustíveis. Ele chegou até a gravar um vídeo dizendo, não, eu não fiz isso não. Vai na bomba. Né? O combustível, tanto o etanol, como a gasolina, como o diesel, foi encarecido em mais de 14% por conta de uma ação do governador. O que o governador fez? Ele poderia simplesmente ter mantido a base de cálculo do ICMS. No entanto, ele fez a opção por modificar a base de cálculo, né? E praticamente anulou a isenção que o governo federal deu em relação aos tributos federais que incidem sobre o diesel. Quando você aumenta os combustíveis, Zé Afonso, você aumenta praticamente todos os produtos. E isso vai prejudicar especialmente a população mais pobre. Eu estou te dando esse exemplo porque o governador Zema ele foi eleito pregando a diminuição da carga tributária. E o que a gente tem feito é que todo mês ele mexe na base de cálculo sobre a qual incide o ICMS, aumentando os combustíveis, impactando negativamente a economia de Minas Gerais, trazendo inclusive grande prejuízo, especialmente para os comerciantes que estão aí ou que ficaram muito tempo com as suas portas fechadas. Portanto, lamento muito ter que fazer essa avaliação, mas o governador Zema é para mim uma enorme decepção, dentre outros motivos, pelo que ele tem feito aqui com a nossa região. Doutor Arnaldo. Tem que fazer um intervalo, Braz, já. Braz, já na volta você faz uma pergunta, o Zé Afonso e o Edivar também, nós temos que ir para o intervalo, meu tempo já estourou, o nosso convidado aguarda aí, viu, Arnaldo, doutor Arnaldo, já nós temos mais perguntas para a gente finalizar. Funerária Patense, Minasaf Brasil são empresas do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Olha, firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você associado terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procure uma de nossas unidades, Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da Funerária Patense, na Prefeito Camundim 984, Lagoa Grande, Patos, 38238362 e o 999751979. É hora de intervalo, 8h50, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. CEMIG. Desenvolvimento. Com um investimento de 9,4 milhões de reais, a CEMIG colocou em operação a nova subestação de Serra do Salitre. Essa obra garantirá mais energia para o desenvolvimento do agronegócio, comércio e empresas, gerando emprego, renda e mais qualidade de vida para os mineiros do Alto Paranaíba e toda a região. Compromisso, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de 4ª maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Sicoob. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicorp, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.
Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação: Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento: Sonoclean. Acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de Domingo e Momentos de Paz, todos os domingos na Clube. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h52, Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram seu apartamento do Residencial Grand Prix 2. Olha, informa que ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, é o Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, tem porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento do Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Vamos para a rodada final, uma pergunta para cada um. Vamos lá, 8h53, você, Braz. Doutor Arnaldo, vamos fazer uma pergunta que fala diretamente com a sua área de atuação. O senhor acredita que a Operação Lava Jato morreu e que o juiz Sérgio Moro foi um engodo? Como que o senhor está enxergando tudo isso? Um resumo, por favor, viu, doutor, que nosso tempo está estourado. Olha, eu quero apenas dizer, Brás, que lamento muito a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, entendendo ser o juiz Sérgio Moro suspeito. Foi um grande golpe na Operação Lava Jato, com certeza. O Supremo prestou, na minha avaliação, um desserviço ao Brasil. Foi ali um casuísmo jurídico, você tomar uma decisão como aquela num habeas corpus. Então, de fato, a Operação Lava Jato, que nos deixou tão entusiasmados no que diz respeito ao combate efetivo da corrupção, ela sofreu um enorme revés por conta das decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou, e eu vejo isso com muita tristeza. Muito obrigado. Vamos lá, Zé. Bom, o doutor Arnaldo, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, é mesmo vilão? Olha, o STF é uma instituição importante, fundamental para a democracia, mas a atual composição do STF é uma composição muito politizada, e ali virou uma briga ideológica e não um tribunal constitucional que deveria, com imparcialidade e distância, examinar os assuntos que lhe são submetidos. Apenas para que você tenha um parâmetro, Zé Afonso, a Suprema Corte norte-americana, os integrantes da Suprema Corte, eles dão entrevistas muito raramente, né? Nós tivemos agora há pouco o falecimento de uma juíza da Suprema Corte que faleceu com 92 anos, ficou 28 anos na Suprema Corte, ela deu uma entrevista ao longo de 28 anos. Os ministros da Suprema Corte do Brasil dão palpite até sobre o jogo de futebol. Isso não é postura de juiz. O juiz ele tem que ser reservado, discreto, comedido. A Suprema Corte no Brasil, na atual composição, eu acredito sim que está fazendo papel de vilã, para responder a sua pergunta. Edivar, para fechar, Edivar. Não, só agradecer aqui as diversas manifestações através do WhatsApp aqui da Rádio Clube 98. É o seguinte, ô Jota, a mesma pergunta feita por diversas pessoas sem identificação, até com... Estava até conferindo aqui com o mesmo erro de português. Querem saber por que o prefeito, o atual prefeito, Luiz Eduardo Falcão, não veio aqui na rádio. Eu esclareço da seguinte forma. Ele já esteve aqui. Clube, já. Ele já esteve aqui também falando a respeito, né, do trabalho que foi realizado ao longo desses 100 primeiros dias da sua gestão. Mas para o Arnaldo é a seguinte. Doutor Arnaldo, você acha que essa falta de representatividade política, né, que temos aqui para Patos de Minas, isso atrapalha o desenvolvimento do município? Olha, Edivar, de todos os problemas que Patos de Minas tem, talvez esse seja o maior.
porque essa questão da representatividade, enquanto nós não tivermos representantes fortes, preparados, comprometidos, capazes de trabalhar, intelectualmente preparados, Patos de Minas não vai sair do lugar. O orçamento do município, ele mal dá para que o município tenha a condição de manter a máquina funcionando, pagar a folha e o custeio da máquina. Mas se não tivermos alguém que tenha essa disposição de trazer recursos, de trazer investimentos para Patos de Minas, Patos não vai sair do lugar. E quando comparamos Patos, por exemplo, com Patrocínio, que tem uma deputada federal, veja os recursos que a deputada Grace Elias já aportou em Patrocínio nesses pouco mais de 2 anos de mandato. Imagine se Patos tivesse um deputado que pudesse fazer o mesmo aqui pela nossa cidade. Não quero nem citar o exemplo de Uberlândia, que talvez seja o exemplo mais exitoso de uma cidade bem gerida.